Vamos ver aqui o Silvio Almeida, então, dando uma lambada aqui no Eduardo Bolsonaro e depois no Bilinski, né? Aqui na Comissão de Segurança da Câmara aí Federal, ontem, que aconteceu na quarta-feira, durante a tarde de ontem, que o Silvio foi chamado para falar sobre a situação dos presos na Papuda e na Colmeia e sobre o 8 de janeiro em geral, né? Sim. Lamento aqui a frase de Vossa Excelência em falar premiação sem critérios quando se fala da princesa Isabel. Né? Se o senhor puder novamente falar um pouco melhor sobre essa questão da medalha, porque o discurso, muitas das vezes, ele soa muito agradável. No entanto, Vossa Excelência fala em combater o fascismo, praticamente desqualifica aqueles que criaram essa medalha da princesa Isabel, e logo ela, a redentora, porque praticamente ela trocou um trono pela liberdade aos escravos, que naquela época eram negros. Inclusive, né, dando um murro na mesa quando confrontada, se não me engano, pelo barão de Cotegipe, se eu não estiver enganado, quando ele tirou um sarro com a cara dela, ela deu um murro na mesa e falou: se 1000 tronos houvesse. Ou a assessora está trabalhando bem, porque isso ele não sabe. De honra, e eu faço questão de trazer isso daqui à tona novamente para que Vossa Excelência possa, mais uma vez, explicar essa questão de ter revogado a medalha Princesa Isabel, não retirando o mérito de Luiz Gama, né, reconhecido pela sua luta pela abolição, assim como Joaquim Nabuco e tantos outros. Só para citar aqui, o senhor falou em impessoalidade, o senhor preside o Instituto Luiz Gama, né, colocou o nome da nova medalha como medalha Luiz Gama, mais uma vez falando que não é por demérito da figura de Luiz Gama, mas se puder aprofundar um pouquinho a resposta nesse tema, eu gostaria. O fato de ser presidente Luiz Gama não pode ser um elemento de punição para a figura e a importância de Luiz Gama. Primeiro que as homenagens a Luiz Gama, elas não são homenagens que são determinadas, porque, por incrível que pareça, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é um ministério de intensa participação social. É o ministério que ouve os movimentos sociais, que ouve os movimentos em defesa da cidadania e da democracia. E, portanto, o nome desse novo prêmio que vem marcar esse novo momento do Brasil, esse momento em que, como disse o deputado aqui, é importante a gente lembrar, a vitória nas eleições foi uma vitória da democracia. Então, eu diria o seguinte: o fato de eu ter presidido o Instituto Luiz Gama, de ser presidente do Instituto Luiz Gama, não poderia impedir que esse homem dessa estatura pudesse ser homenageado no Brasil. Como disse o deputado Orlando, não tenham dúvida de que ele já, nos últimos anos, vem recebendo grandes homenagens. É o patrono da abolição, está escrito nos livros dos heróis da pátria, tem uma história fabulosa, passa a ser ensinado nas escolas. O que quebraria o princípio da impessoalidade, agora falo como jurista, é se eu me auto-outorgasse o prêmio Luiz Gama. Aí seria não apenas ridículo da minha parte, mas seria também uma quebra do princípio da impessoalidade. E por incrível que pareça, a medalha Princesa Isabel, ela foi outorgada por aqueles que a criaram. Outorgadas a si mesmos, por aqueles que a criaram. Então, a minha antecessora, no que era o antigo ministério, ela recebeu a medalha, o ex-presidente recebeu a medalha e sua esposa também recebeu a medalha. Pode ter certeza, senhoras e senhores, o presidente Lula, enquanto for presidente, enquanto for ministro, jamais receberá a medalha Luiz Gama ou o prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos, porque o que nós vamos fazer aqui é respeitar o princípio da impessoalidade. Eu jamais receberei o prêmio Luiz Gama. Nossa! Eu gosto da calma do Silvio Almeida. Nossa, eu não sei. Eu fico com triste dele ter que encarar esse tipo de pessoas, né? A gente que conhece ele, amigo dele, mas é o papel, né? Que ele se propôs e ele faz muito bem, né? Precisa ter respeito, precisa ter didática e, ao mesmo tempo, um jogo de cintura com uma pitadinha de ironia e deboche para lidar com essas pessoas. Mas você tem que tratar com respeito uma figura como o Eduardo Bolsonaro. Nós sabemos que, no íntimo, qualquer pessoa de esquerda olha o Eduardo Bolsonaro e não tem nenhum respeito por ele, principalmente depois da passagem do pai pela presidência. Mas ali você tem toda uma questão litúrgica e não pode desrespeitar o seu adversário.
E o Silvio tem uma calma, uma didática, uma educação invejáveis, admiráveis, que poucos conseguem ter, né? E explicou para o Bananinha, deu uma pequena aula. A aula saiu de graça. Eu acho que se eu fosse o Eduardo, eu até ia lá e agradecia essa aula. Falou, muito obrigado por essa aula. Nunca aprendi esse assunto dessa maneira. Agora você aqui me iluminou o caminho para eu compreender o que aconteceu. Porque a medalha Princesa Isabel era dada à torta e à direita. Principalmente à direita, sem critério nenhum. Caía. Dá pra Michele, a Michele ganhou. A Damares ganhou. O próprio Bolsonaro ganhou. Era dessa maneira. Era um cabotinismo absurdo dentro do governo Bolsonaro. Rolava isso daí. E agora o Bananinha querendo parecer o dito, dizendo que estudou a história. No máximo, a assessoria dele procurou essas informações, anotou no papel. Eu nem sei se está completamente correta essas informações que ele trouxe à comissão. Acho que não, provavelmente não estão corretas, mas o Bananinha tomou porque procurou. Vamos ver então aqui o Bilinski. Também tomando uma. Ele tomou duas também. Uma do Flávio Dino também, e uma do Silvio Almeida. Na mesma semana, hein? Na mesma semana. Ele que falou, né, reclamou da alimentação oferecida aos terroristas presos na Papuda e na Colmeia, o Bilinski, o deputado do PL. Né? E aí a resposta do Silvio, lembrando quem promulgou ali, quem assinou a lei que daria essas marmitas de 90 centavos para os presos, né? Que é o hoje preso, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário da Segurança do Distrito Federal, né? Que está preso depois da descoberta ali do plano do golpe, né? Que ele tinha ali com o Bolsonaro. Sabe quem que assinou esse contrato? O antigo secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, o senhor Anderson Torres. Eu quero só lembrar de uma questão. Vamos falar de comida, da comida servida, que foi uma reclamação e que nós, vamos apurar, nós tivemos lá por meio da ouvidoria. Aí nós fomos olhar de conta das reclamações dos contratos, porque a gente tem que olhar contrato, tem que olhar como é que é servida a comida, como é que é feita a comida. E nós achamos o contrato aqui e tem uma questão interessante. Olha só, o preço médio, o valor médio por unidade da refeição que é contratada na penitenciária, no Centro de Detenção Provisória, CDP, na penitenciária 2 do Distrito Federal, o preço unitário da refeição é de 90 centavos. Eu acho que nem essas iniciativas, né, de oferecer alimentação a preço popular de São Paulo, Bom Prato, por exemplo, é 90 centavos. O almoço, R$ 3,36. O jantar, R$ 3,31. E é importante se dizer isso para a gente pensar nas condições do sistema carcerário. Sabe quem que assinou esse contrato? O antigo secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, o senhor Anderson Torres. Tá aí. Aí, né? O Bilinski queria uma explicação, ele obteve a explicação. Qual é a explicação? Um ex-bolsonarista, provavelmente amigo de vocês, ou pelo menos admirado por vocês, foi o cara que assinou o contrato que disponibiliza uma alimentação péssima para os detentos, e vocês nunca ligaram. Vocês acreditavam que isso era discussão de quem tem bandido de estimação, de quem defende o direito dos manos. Só que quando os patriotários foram presos e tiveram que comer rango azedo com pneumonia na Papuda e na Colmeia, aí a situação mudou, né? Porque vocês perceberam que defender um mínimo de dignidade para quem está preso é uma boa ideia. Aí viraram defensores dos direitos humanos. Agora somos defensores dos direitos humanos. Agora tem que ter alimentação de qualidade na cadeia. Foi o próprio Anderson Torres, enquanto secretário de Segurança do Distrito Federal, que assinou esse contrato de comida nojenta, intragável para quem está preso. E agora, ironia do destino, ele mesmo está preso.